senhores vereadores, internautas, público presente, boa noite. Sob a proteção de Deus e em benefício ao povo perdoense, damos início aos trabalhos dessa Casa de Leis, onde será realizada a 14ª sessão ordinária no dia 5 de maio de 2014. Solicito a gentileza da nobre vereadora Rosângela Pavani Escudeiro para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia. Provérbios 3. Quarta exortação do sábio, sabedoria e caridade. Meu filho, guarda a sabedoria e a reflexão, não as percas de vista. Elas serão a vida de tua alma e um adorno para o teu pescoço. Então caminharás com segurança, sem que o teu pé tropece. Se deitares, não terá medo. Uma vez deitado, seu sono será doce. Não terá a recear nem terrores repentinos, nem a tempestade que cai sobre os ímpios, porque o Senhor é a tua segurança e preservará teu pé de toda cilada. Não negues um benefício a quem o solicita. Quando está em teu poder, conceda-lhe. Não diga ao teu próximo, vai, volta depois, eu te darei amanhã, quando dispõe de meios. Não maquines o mal contra teu vizinho, quando ele habita com toda a confiança perto de ti. Não litiges com alguém sem ter motivo, se esse alguém não te fez mal algum. Não invejes o homem violento, nem adores os seus preconceitos, porque o Senhor detesta o que procede mal, mas reserva sua intimidade para os homens retos. Sobre a casa do ímpio pesa a maldição divina. A bênção do Senhor repousa sobre a habitação do justo, e se ele encarnece dos zombadores, concede a graças aos humildes. A glória será o prêmio do sábio, a ignomia será a herança dos insensatos. Boa noite. Obrigado, nobre vereadora Rosângela. Solicito ao primeiro secretário, vereador Hélio Gonçalves, popularmente conhecido como Hélio da Rádio, para que proceda a chamada regimental. Chamada regimental, 14ª sessão ordinária em 5/5/2014. Vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Presente. Vereador Diego Mendes de Souza Carribeiro. Presente. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Presente. Vereador José Fernando Oliveira. Presente. Vereador Paulo Sebastião Bueno. Presente. Vereador Pedro Domingos de Oliveira. Presente. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Presente. Vereadora Rosângela Pavani Escudeiro. Presente. Vereadora Rosilene Camargo Fazinato. Presente. Vereador Valdomiro Tepaiva. Presente. Vereador Vanderlei Concurso Teixeira. Presente. Terminado, senhor presidente. Havendo quórum legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura da ata da 13ª sessão ordinária de 2014. Ata da 13ª sessão ordinária realizada no Salão Nobre Luiz Franco de Camargo em 28 de abril de 2014. Aos 28 dias do mês de abril do ano de 2014, às 19 horas, reuniram-se na Câmara Municipal todos os vereadores em conformidade com o livro de presença pela presidência. Foi solicitado ao vereador Hélio José Viana Gonçalves para que procedesse à leitura de um trecho da Bíblia. Terminada a leitura, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a chamada regimental, havendo quórum legal, sob a proteção de Deus, pelo nobre presidente, foi declarada aberta a presente sessão. A seguir, pela presidência, foi solicitado ao primeiro secretário para que procedesse a leitura das atas da 11ª sessão e 12ª sessões ordinárias, realizada nesta Casa de Leis em 14 e 17 de abril de 2014. Respectivamente, após a leitura, as referidas atas foram colocadas em votação, sendo aprovada por unanimidade. Logo após, não havendo expediente do chefe do Executivo Municipal, pela presidência foi solicitado ao segundo secretário para que procedesse a leitura do expediente dos vereadores e da mesa diretora. Indicações números 53, 54 e 55, de autoria do vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Indicação número 56,
de autoria de todos os vereadores. Indicação 57/2014, de autoria do vereador Diego Mendes de Souza Carribeiro, e indicação número 58 e 59, de autoria do vereador José Fernando de Oliveira. A seguir, pelo segundo secretário, foi lido expediente de terceiros. Em seguida, pelo nobre presidente, a tribuna foi colocada à disposição. Com a palavra, os nobres vereadores Valdomiro de Paiva, Paulo Sebastião Bueno, José Fernando de Oliveira, Rosilene Camargo Pazinato e Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Logo após, ninguém mais fazendo uso da palavra, foi reaberta a sessão e, havendo quórum legal pela presidência, o projeto de lei número 17/2014, de autoria do chefe do Executivo, dispondo sobre autorização do Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional, especial no valor de R$10.770.000 para canalização do sistema de abastecimento de água e construção de uma estação de tratamento de água, conforme convênio firmados, e incluir o mesmo no PPA e LDO. Vigentes foi colocado em discussão em segundo turno. Com a palavra, os nobres vereadores Paulo Sebastião Bueno, Valdomiro de Paiva e José Fernando de Oliveira. Em seguida, o projeto de lei número 17/2014 foi colocado em votação em segundo turno, sendo aprovado por unanimidade. Logo após, pela presidência, foi comunicado que o projeto de lei número 14/2014 fora retirado da pauta desta sessão e que retornaria a segundo turno de votação na sessão extraordinária a ser realizada no dia 30 de abril, às 20h30. Em seguida, a tribuna foi colocada à disposição. Com a palavra, os nobres vereadores Rosilene Camargo Pazinato e José Fernando Oliveira. Em seguida, pelo nobre presidente, foi realizada a convocação dos nobres vereadores para a sessão extraordinária a ser realizada no dia 30 de abril, às 20h30, para a votação em segundo turno do projeto de lei número 14/2014. A seguir, não havendo mais nada a se tratar, pela presidência foi encerrada a presente sessão. Para constar, Renata Ribas e Sena Frois, secretária da Câmara Municipal de Moura dos Perdões, lavrou-se a presente ata, que após ser lida e aprovada pelos presentes, será então assinada. Presidente José Fernando de Oliveira, vice-presidente Vanderlei Augusto Teixeira, primeiro secretário Hélio José Viana Gonçalves e segundo secretário Paulo Sebastião Bueno. Terminado, senhor presidente. Obrigado, vereador Hélio. Senhores vereadores, a leitura da ata da primeira sessão extraordinária será realizada na próxima sessão. Coloco a ata da 13ª sessão ordinária 2014 em votação. Vereador Alexandre Miguel. Aprovado. Vereador Diego Mendes. Aprovado. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Vereador Paulo Sebastião Bueno. Vereador Pedro Domingos de Oliveira. Aprovado. Vereadora Rosângela Pavani Escudeiro. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. O vereador Vanderlei Augusto Teixeira. Aprovado. Senhores vereadores, a ata da 13ª sessão ordinária foi aprovada por unanimidade de votos. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente do chefe do Executivo Municipal. Projeto de lei número 20/2014, de 24 de abril de 2014. Dispõe sobre a diretriz orçamentária para elaboração da lei orçamentária de 2015 e de outras providências. Eduardo Henrique Macei, prefeito municipal de Moura dos Perdões, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015. Mensagem. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter por intermédio de Vossa Excelência a apreciação desta Igreja Casa Câmara Municipal e anexo projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração de orçamento programa para o exercício financeiro de 2015, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, 101 de 4 de maio de 2000. Observando-se que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o próximo exercício
foi elaborado de acordo com os programas de governo que serão estabelecidos no plano plurianual para o período de 2014 a 2017 e as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo-se destacar o anexo de metas fiscais para as receitas e despesas resultando primário montante da dívida pública para os 3 exercícios seguintes, atendendo-se, assim, o princípio do equilíbrio orçamentário fundamental das finanças públicas. Por fim, esperamos que o projeto permita uma discussão democrática entre executivo e legislativo e que submetemos o projeto de diretrizes orçamentárias para o exercício 2015. Colocamos nossa equipe de elaboração para dirimir qualquer dúvida ou questionamento que fizerem necessários. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e destina consideração. Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, em 30 de abril de 2014. Prefeito Municipal Eduardo Henrique Macedo. Ofício Especial, Bom Jesus dos Perdões, em 5 de maio de 2014. Senhor Presidente, de acordo com o ofício número 05/2014, da Câmara Municipal, em 7 de abril de 2014, venho por meio desta encaminhar esclarecimento ao projeto de lei 12/2014, que altera a classificação de zoneamento prevista no anexo 3º da lei número 1274, de 5 de 6 de 95, e suas alterações posteriores, partes dos locais compreendidos como ZPR. Na oportunidade, reitero meus votos de consideração e apreço respeitado essa Casa de Leis. Prefeito Municipal Eduardo Henrique Macedo. Esclarecimento ao projeto de lei número 12/2014. Senhor Presidente, nobres vereadores, o presente projeto da lei visa a alteração do anexo 3º da lei número 1274 de 5 de 6 de 1995, que trata referente à classificação compreendida como ZPR 9, com início no encontro córrego Iadóia com o córrego do Povo, por este no sentido contra o rio ao fluxo até o limite do loteamento Chácaras Nevi, por este até o limite com a propriedade de Ari Fernandes e sucessores, onde de frente à direita e segue até encontrar a estrada Anhanguara. Desse ponto, em linha reta, atravessa a propriedade de Carmo Forte e sucessores até encontrar o vértice da divisa Iadóia Indústria e Comércio Limitada. Por essa divisa, até encontrar o tálfegue do córrego Iadóia e por esse no sentido do fluxo até o ponto inicial para permitir que utilize a categoria de uso R3, residencial multifamiliar vertical. Referida mudança é necessária haja vista o interesse público, promovendo adequação territorial e controle do uso, estabelecendo os limites permitidos pela legislação vigente. Para tanto, a lei orgânica do município de Bom Jesus dos Perdões confere-se poderes para a municipalidade legislar sobre os assuntos de interesse local, sendo que, mais precisamente, o inciso 8º do parágrafo 1º do artigo 5º trata sobre a utilização do uso e ocupação do solo. Artigo 5º. Ao município de Bom Jesus dos Perdões compete, parágrafo 1º, legislar sobre assuntos de interesse local, cabendo, entre outras, as seguintes atribuições: promover adequado ordenamento territorial mediante a planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, estabelecer normas de arruamento, de zoneamento urbano e de edificação, bem como estabelecer as limitações urbanísticas convenientes à ordenação de seu território. Assim, para realizar a adequação de que se trata, a norma aludida foi promulgada e sancionada a lei em 1234, lei número 1234 do ano de 95, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo no município de Bom Jesus dos Perdões. Na citada norma, houve a inclusão no anexo 3º, que prevê a classificação de zoneamentos da cidade conforme sua localidade, resultando classificado a ZPR 9 e suas restrições. Pois bem, o presente projeto de lei visa alterar a categoria de construções nesse zoneamento, restringindo esta categoria como sendo R3.
A categoria R3 permite a aprovação pela municipalidade de projetos de residência multifamiliar vertical. Tal adequação se torna necessária tendo em vista a imediata necessidade do município em intervir na ocupação do solo anteriormente à aprovação do plano diretor de Bom Jesus dos Perdões. Por corolário, se disse de todos que o projeto do plano diretor se encontra em andamento e qual normativa não trata somente de uso e ocupação do solo, mas trata de todas as diretrizes a serem traçadas pelo município para os próximos anos, norteando para o crescimento e desenvolvimento da cidade. Analisando a questão do desenvolvimento, trazemos à baia que a adequação prevista nesta norma proporcionará melhoria e desenvolvimento para o setor imobiliário municipal, como também a diversos munícipes. Do ponto de vista técnico-jurídico, a viabilidade da presente adequação encontra respaldo nos princípios de impessoalidade e legalidade, recaindo novamente ao interesse coletivo e inserção da construção da rede de residência multifamiliar vertical após a aprovação do presente projeto de lei. Isto posto, encaminha-se a presente proposta de lei para apreciação e aprovação, renovando nossos votos de saúde e paz. Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, em 5 de maio de 2014. Eduardo Henrique Macedo, Prefeito Municipal. Terminado, presidente. O projeto de lei do Executivo será encaminhado às comissões para estudo e pareceres. Solicito a gentileza do vereador Hélio Gonçalves, primeiro secretário, para que proceda a leitura do projeto de lei número 20 de 2014, que trata sobre a lei de diretriz orçamentária. Pela hora, o nosso vereador só leu a mensagem. Então é interessante que o senhor leia ele até a justificativa, para que o plenário tenha conhecimento e o público presente internautas já se intere no projeto. Projeto de lei número 20/2014, de 24 de abril de 2014. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração da lei orçamentária de 2015 e da outras providências. Eduardo Henrique Macedo, Prefeito Municipal e de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º. Das diretrizes gerais, artigo 1º, ficam estabelecidas para a elaboração do orçamento do município relativo ao exercício de 2015, as diretrizes gerais de que trata este capítulo, os princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual, no que quer couber na Lei Federal número 4.320 de 17 de março de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Orgânica do Município e as recentes portarias editadas pelo Governo Federal. Parágrafo 1º. Dispõe esta lei, entre outras matérias, também sobre o equilíbrio das finanças públicas e critérios e forma de limitação de empenho, sobre o controle e avaliação dos resultados do programa, sobre condições e exigências, transferência de recurso para entidades públicas e privadas, sobre autorização referida no artigo 169 do parágrafo 1º da Constituição e compreende os anexos de quem trata o parágrafo 1º e 3º do artigo 4º da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 2º. As metas físicas e outros custos financeiros estabelecidos no plano plurianual para o exercício de 2015 poderão ser aumentados
ou diminuídos no anexo 1º e 2º, de que trata o anterior, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita estimada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas, bem como para atender às necessidades da população. Artigo 2º. A estrutura orçamentária, que servirá de base para a elaboração do orçamento do programa para o próximo exercício, deverá obedecer à disposição constante do anexo 1º, que faz parte integrante desta lei. Artigo 3º. As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender à estrutura orçamentária e determinações emanadas pelos setores competentes da área. Artigo 4º. A proposta orçamentária, que não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e fixação da despesa, faz a Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo a um processo de planejamento permanente, a descentralização e participação comunitária. Conterá reserva de contingência identificada pelo Código 999, em montante equivalente a, no máximo, por 1% da receita corrente líquida. Parágrafo 1º. A execução orçamentária e financeira das despesas realizada de forma descentralizada observarão as normas estabelecidas pela Portaria 339, de 29/8/2001, da Secretaria do Tesouro Nacional. Parágrafo 2º. A proposta orçamentária conterá o orçamento fiscal referente aos poderes executivo e legislativo municipais, seus fundos e entidades da administração direta e indireta. Parágrafo 3º. A proposta orçamentária conterá o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades de saúde, previdência e assistência social, quando couber. Artigo 5º. O Poder Legislativo encaminhará ao Poder Executivo sua proposta parcial até o dia 30 de agosto. Artigo 6º. A lei orçamentária dispensará na fixação da despesa e na sua estimativa da receita atenção aos princípios de prioridade de investimentos na áreas sociais, austeridade na gestão dos recursos públicos, modernização na ação governamental, princípio do equilíbrio orçamentário, tanto na previsão como na execução orçamentária. Parágrafo único. A discriminação da despesa quanto à sua natureza faz-se, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza, modalidade de aplicação e elemento de despesa, nos termos do artigo 5º do parágrafo 1º da Lei Federal número 4.320, do ano de 64. Capítulo 2º das metas fiscais. Artigo 7º. Integram a presente lei os seguintes anexos: anexo 5º e anexo 6º, contendo ainda os demonstrativos. Anexo 1º. Metas fiscais. Demonstrativo 1º. Metas anuais. LRF. Artigo 4º do parágrafo 1º. Demonstrativo 1º. Riscos fiscais e providência. LRF. Artigo 4º. Demonstrativo 2º. Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. LRF. Artigo 4º do parágrafo 2º do inciso 1º. Demonstrativo 3º. Metas fiscais atuais comparadas com fixadas nos 3 exercícios anteriores. LRF. Artigo 4º do parágrafo 2º do inciso 2º. Demonstrativo 4º. Evolução do patrimônio líquido. LRF. Artigo 4º, parágrafo 2º do inciso 3º. Demonstrativo 5º. Origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. LRF. Artigo 4º do parágrafo 2º do inciso 3º. Demonstrativo 6º. Receitas e despesas previdenciárias do RPPS. LRF. Artigo 4º do parágrafo 2º, inciso 4º. Projeto atuarial. RPPS. LRF. Artigo 4º do parágrafo 2º, inciso 4º. Demonstrativo 7º. Estimativa e compensação
renuncia de receita LRF, artigo 4º do parágrafo 2º do inciso 5º. Demonstrativo 8º, margem da expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, LRF, artigo 4º do parágrafo 2º do inciso 5º. Artigo 8º. Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas têm suas medidas adotadas no anexo 1º, demonstrativo de riscos fiscais e providências. Parágrafo único. Para fins deste artigo, consideram-se passivos contingentes e outros riscos fiscais possíveis a obrigações presentes cuja existência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros que não estejam totalmente sob controle do município. Artigo 9º. As movimentações do quadro de pessoal e alterações salariais de que trata o artigo 69 do parágrafo 1º da CF somente ocorrerão ser atendidos os requisitos limites da LRF, tanto pelo órgão, entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações. Artigo 10º. A proposta orçamentária anual atenderá às diretrizes gerais e aos princípios da unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixada exceder a previsão da receita para o exercício. Artigo 2º. As receitas e despesas são estimadas tomando-se por base os preços vigentes em agosto de 2014. O índice de inflação apurado nos últimos 12 meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, na conformidade do anexo 2º que dispõe sobre as metas fiscais. Parágrafo 1º. A fim de compatibilização da presente lei com o plano plurianual, fica os custos das ações governamentais, indicadores e metas inserido automaticamente na proposta a ser enviado ao Poder Legislativo até 31 de agosto do presente exercício. Parágrafo 2º. Na estimativa das receitas deverão ser consideradas ainda as modificações da legislação tributária, incumbindo a administração o seguinte: atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias. Segundo, a edição de uma planta genérica de valores de forma a minimizar a diferença entre alíquotas nominais e as efetivas. Terceiro, a expansão do número de contribuintes. Quarto, a atualização do cadastro imobiliário fiscal. Parágrafo 3º. As taxas de polícia administrativa e de serviço público deverão remunerar a atividade municipal, de maneira a equilibrar as respectivas despesas. Parágrafo 4º. Os tributos cujo recolhimento poderá ser efetuado em parcelas serão corrigidos segundo a variação estabelecida pela unidade fiscal do município. Parágrafo 5º. Nenhum compromisso será assumido sem que exista dotação orçamentária e recursos financeiros previsto na programação de desembolso e a inscrição de restos a pagar. Estará limitada ao montante da disponibilidade de caixa, conforme o preceito da LRF. Parágrafo 6º. A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentária financeira ocorridos sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas do parágrafo anterior. Artigo 12. Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária para 2015, o Poder Executivo, por intermédio do Departamento de Finanças e Orçamento, editará ato estabelecendo a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesa ao efetivo ingresso das receitas municipais. Parágrafo 1º. As receitas e despesas, conforme as respectivas previsões, serão programadas em metas de arrecadação e de desembolso mensais. Parágrafo 2º. A programação financeira e o cronograma de desembolso de que tratam
este artigo poderá ser revisto no decorrer do exercício financeiro a que se refiram-se, conforme os resultados apurados em função de sua execução. Parágrafo 3º. Integrarão a programação financeira as transferências financeiras de caixa para caixa do Tesouro Municipal para as entidades da administração indireta e dessas para o Tesouro Municipal. Parágrafo 4º. O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira e do cronograma de que trata este artigo, devendo ocorrer na forma de duodécimo a serem pagos até o dia 20 de cada mês. Artigo 13. No mesmo prazo previsto no capítulo do artigo anterior, a Prefeitura e as entidades da administração indireta estabelecerão metas bimestrais para a realização das respectivas receitas estimadas. Parágrafo 1º. Na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação das receitas capaz de comprometer e a obtenção dos resultados nominal e primário, fixado no anexo de metas fiscais, por atos a serem adotados nos 30 dias subsequentes da Câmara Municipal, a Prefeitura Municipal e as entidades da administração indireta determinarão de maneira proporcional a limitação de empenho e movimentação financeira em montantes necessários à preservação dos resultados almejados. Parágrafo 2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo para as providências deste o correspondente montante que lhe caberá na limitação de empenho e movimentação financeira, acompanhado da devida memória de cálculo e da justificação do ato. Parágrafo 3º. Na limitação de empenho e movimentação financeira serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente na educação, saúde e assistência social, e na compatibilização dos recursos vinculados. Parágrafo 4º. Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do município, inclusive a destinada ao pagamento do serviço da dívida e precatórios judiciais. Parágrafo 5º. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se que dispõe no artigo 31 da Lei Complementar número 101/2000. Parágrafo 6º. Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensadas a obtenção dos resultados fiscais programados à limitação de empenho, enquanto perdurar essa situação nos termos do disposto artigo 65 da Lei Complementar número 101/2000. Parágrafo 7º. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata-se o artigo 22 da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000, a contratação de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade devidamente reconhecidas pelo respectivo chefe do poder. Parágrafo 8º. A limitação de empenho e movimentação financeira poderá ser suspensa no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta no bimestres seguintes. Artigo 14. O Poder Executivo é autorizado a, primeiro, realizar operações de crédito por antecipação da receita nos termos da legislação em vigor. Segundo, realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor. Terceiro, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% do orçamento das despesas nos termos da legislação vigente. Quarto, contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos. Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso 3º os créditos destinados a suprir influências nas dotações orçamentárias relativa a pessoal, ativos, inativos e pensionista.
Dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados e convênios firmados. Artigo 15. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias, aprovada na Lei Orçamentária de 2015, em créditos adicionais até o limite de 10% do orçamento das despesas no termo da legislação vigente, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidade, bem como alterações de suas competências ou atribuições mantida a estrutura programática expressa por categorias de programação, inclusive os títulos, descritores, metas e objetivos, assim como respectivo detalhamento por esfera orçamentária, grupos de natureza e despesa, fontes de recursos, modalidade de aplicação e identificadores de uso e de resultado primário. Parágrafo único. A transposição, a transferência ou remanejamento não poderá resultar em alteração dos valores das programações aprovadas na Lei Orçamentária de 2015 ou em créditos adicionais, podendo haver, excepcionalmente, adequação de classificação funcional e de programa de governo, manutenção e serviço. Artigo 16. Não sendo devolvido o autógrafo da Lei Orçamentária até o final do exercício de 2014, ao Poder Executivo fica este autorizado a realizar a proposta orçamentária até sua aprovação e remessa pelo Poder Legislativo na base de 1/12avos em cada mês. Parágrafo único. Para atender o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo se incumbirá do seguinte: primeiro, estabelecer a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Segundo, publicar até 30 dias após o encerramento do bimestre relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas e, se não atendidas, deverá realizar cortes de dotações. Terceiro, emitir ao final de cada quadrimestre relatório da gestão fiscal, avaliando o cumprimento das metas fiscais em audiência pública perante a Câmara e vereadores. Quarto, os planos LDO, orçamentos, prestação de contas, parecer do TCE serão amplamente divulgados, inclusive na internet, ficará à disposição da comunidade. Quinto, o desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal será feito até o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimo ou de comum acordo entre os poderes na conformidade da LOM. Capítulo 3º do Orçamento Geral. Artigo 17. O Orçamento Geral abrangerá os poderes executivos e legislativo e as entidades da administração direta e indireta e será elaborado conformidade com a portaria número 42 do Ministério do Orçamento e Gestão e demais portarias editadas pelo Governo Federal. Artigo 18. As despesas com o pessoal em cargos do Poder Executivo e Legislativo não poderão ter acréscimo real em relação aos créditos correspondentes e os aumentos para o próximo exercício. Ficarão condicionados à existência de recursos, expressa autorização legislativa, às disposições emitidas no artigo 69 da Constituição Federal e no artigo 38 do ato das disposições constitucionais transitórias, não podendo exceder o limite de 54% ao Executivo e 6% ao Legislativo da receita corrente líquida. Artigo 19. Na elaboração da proposta orçamentária, serão atendidas preferencialmente os programas constantes do anexo 5º e os projetos, as atividades e as operações especiais constantes no anexo 4º, que fazem parte integrantes desta lei, podendo, na medida das necessidades, serem elencados novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas do governo. Parágrafo único.
Para cumprimento do disposto no artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, integram esta lei os anexos de metas fiscais e anexos de riscos fiscais. Artigo 20. A concessão de auxílios, contribuições e subvenções dependerá de autorização legislativa, através de lei específica. Parágrafo único. Os critérios para o repasse, bem como prestações de contas, deverão obedecer às normas estabelecidas na Lei Federal número 4.320 de 64 e instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, devendo a entidade: a. estar certificada junto ao Conselho Municipal de Assistência Social; b. aplicar nas atividades fim de menos 80% de sua receita total; c. receber parecer técnico e jurídico favorável ao plano de trabalho pelos órgãos da Prefeitura Municipal; d. apresentar declaração de funcionamento regular emitida por duas autoridades de outro nível de governo; e. prestar contas até 31 de janeiro do seguinte exercício; f. estar em dia com as prestações de contas para o recebimento de recursos conveniados; g. não possuir como dirigentes agentes políticos do governo. Artigo 21. O município aplicará no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos do artigo 212 da Constituição Federal, em limites estabelecidos pelo EC número 29 de 2000, nas ações e serviços de saúde. Artigo 22. A proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo até o dia 30 de setembro, ou prazo estabelecido pela LON. Primeiro, mensagem. Segundo, projeto de lei orçamentária. Terceiro, tabela explicativas da receita e despesas do 3º exercício. Parágrafo único. A Câmara não entrará em recesso enquanto não devolver o projeto de lei para a sanção do Poder Executivo. Artigo 23. Integração à lei orçamentária anual. Primeiro, sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo. Segundo, sumário geral da receita e despesa por categorias econômicas. Terceiro, sumário da receita por fontes e respectiva legislação. Quarto, quadro das dotações por órgãos do governo e da administração. Artigo 24. É verdade a inclusão na lei orçamentária recursos do município para custeio de despesas de competência de outras esferas de governo, salvo as autorizadas em lei e convênio. Artigo 25. As despesas de aperfeiçoamento da ação governamental ficam classificadas em dois grupos. Primeiro, grupo das despesas relevantes. Segundo, grupo das despesas irrelevantes. Artigo 26. São consideradas despesas relevantes aquelas que ultrapassam o valor máximo do limite contido no inciso 1º do artigo 24 da Lei Federal número 8.666 do ano de 93. Parágrafo único. Ocorrendo a criação, a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa relevante, será necessário apresentar a estimativa do impacto orçamentário financeiro, instruída pelas premissas e metodologia de cálculo utilizado e a declaração de ordenador de despesa. 27. Artigo. As despesas irrelevantes são aquelas cujo objeto caracteriza a irrelevância deste que não ultrapassa o valor máximo do limite contido no inciso 1º, artigo 24 da Lei Federal número 8.666 do ano de 93. Parágrafo único. Ocorrendo a criação, a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa irrelevante, não será necessário apresentar a estimativa do impacto orçamentário financeiro, instruída pelas premissas e pela metodologia de cálculo utilizado e a declaração de ordenador de despesa. Artigo 28. O Poder Executivo enviará até 30 de setembro o projeto de lei orçamentária.
a Câmara Municipal, que apreciará até o final da sessão legislativa, devolvendo a seguir para a sanção. Artigo 29. Para efeitos de compatibilização de peças de planejamento, fica alterado o Plano Plurianual, PPA, correspondente ao quadrimênio de 2014 a 2017, nos programas 999 e 0025, conforme anexo 2º e 3º, que acompanham a presente lei. Artigo 30. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, em 24 de abril de 2014, Prefeito Municipal Eduardo Henrique Macedo. Terminado, presidente. Obrigado, vereador Hélio. Quero mais uma vez ressaltar a importância desse projeto, né, do desenvolvimento do município e a interação da Câmara junto com a comunidade, que vai ser através das audiências públicas, né? Então ficam os senhores já convidados e os vereadores convocados para a primeira audiência pública da Lei de Diretrizes para o dia 26 de maio, última segunda-feira de maio, tá? Nós vamos discutir a primeira audiência, aí no mês de junho a gente marca uma outra data para a segunda audiência. Nessa audiência estará presente aqui os membros da Prefeitura, cujo qual elaboraram a lei, né? Assim, o contador, né? o secretário de Finanças, né? O dia 26. Então, a gente vai fazer depois, após a sessão. A gente começa um pouco mais cedo a sessão, às 16 pode começar às 18h30, né? E termina às 20 horas no máximo. A gente começa daí a audiência pública. Aí vem os anexos, aí vem mais detalhado, né? A gente sana as nossas dúvidas, faz as perguntas, né? É bastante interessante que o povo esteja presente e participando destas audiências públicas. Solicito agora o segundo secretário, o vereador Paulo Sebastião, para que proceda à leitura do expediente dos vereadores, indicações número 60 a 64 de 2014 e requerimentos número 15 e 16 de 2014. Uma boa noite a todos. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Estado de São Paulo. Indicação número 60/2014. Indico à mesa, ouvido do outro plenário, para que seja oficiado o chefe do Poder Executivo Municipal, no sentido de se criar a figura dos conservadores de estradas, contratando pessoas dos bairros através até mesmo da frente de trabalho, para realizarem a manutenção e limpeza das estradas rurais, podendo ser contemplados os seguintes bairros: bairro da Cachoeirinha, bairro dos Pintos, bairro da Serra Negra, bairro Guaxinduva e bairro Laranja Azeda. Justificativa. Apesar da área territorial limitada, nota-se que a Prefeitura encontra dificuldades em manter as estradas rurais em bom estado de conservação. Com a implantação dos conservadores de estradas, essas pessoas poderiam providenciar a prevenção da limpeza e da qualidade, prevenindo a deterioração que acontece com o passar do tempo, sem manutenção. Nesses casos mais raros, devido incidentes intempéries, poderiam ter, aí sim, a ajuda esporádica do Departamento de Obras. Sala das Sessões, 29 de abril de 2014. A indicação número 60 é de autoria do vereador Raimundo Aparecido Bueno. Indicação número 61/2014. Indico à mesa, ouvido do plenário, para que seja oficiado o chefe do Poder Executivo Municipal para, através da Comissão de Trânsito, providenciar faixas de pedestres na Avenida Tiradentes, na esquina com a Rua Guilherme Dias dos Santos Silva, em frente ao depósito de Mare de Construção, indo no sentido Secretaria de Esportes
e na esquina com a João Franco de Camargo e a Avenida Santos Dumont. Dos dois lados do canteiro elevado, onde se situa a imagem do São Cristóvão. Justificativa: é de grande a circulação de pedestres pelos locais citados e existe uma dificuldade de visão. Acompanha desenho em anexo. Sala das Sessões, 29 de abril de 2014. O autor da indicação número 61 é o vereador Raimundo Aparecido Bueno. Indicação número 62/2014. Indico a mesa ouvido do plenário para que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal para, através da Comissão de Trânsito, providenciar redutores de velocidade na Rua José de Alencar, na altura dos números 170 e 370, além de sinalização com o mesmo objetivo, qual seja o de reduzir a velocidade dos veículos que por ali trafegam. Justificativa: os moradores reclamam e alertam para que se previna acidentes naquele local, que por estar próximo à quadra da praça e da escola Antônio Prado, nos horários de pico, das 6 às 8 horas e das 16 às 18 horas. É grande o tráfego de automóveis e pedestres, sendo nítido o risco de acidente, já que não há sinalização que contenha a velocidade dos autos. Sala das Sessões, 29 de abril de 2014. A autoria da indicação 62 é do nobre vereador Raimundo Aparecido Bueno. Indicação número 63/2014. Indico a mesa ouvido do plenário para que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal para, através da Comissão de Trânsito, providenciar redutor de velocidade na Rua Joaquim Rodrigues dos Santos, altura do número 1020, próximo à Avenida Santo Agostinho. Justificativa: são vários os acidentes que ocorrem naquele local, de entroncamento da Rua Joaquim Rodrigues dos Santos à Rua João Franco de Camargo e Avenida Santo Agostinho, e alguma providência tem que ser tomada antes que algum acidente possa ser fatal. Sala das Sessões, 29 de abril de 2014. A autoria da indicação é do vereador Raimundo Aparecido Bueno. Indicação número 64/2014. Indico a mesa ouvido do plenário para que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal para providenciar mais um poste com luminária na Rua Prudente de Moraes, altura do número 100. Justificativa: os moradores reclamam da distância entre uma luminária e outra da rua, que deixa o local escuro e por isso com a segurança prejudicada, causando receio nos que por ali precisam trafegar, haja vista que é próxima à Escola Sérgio Gonçalves Viana e passagem dos alunos. Sala das Sessões, 30 de abril de 2014. A autoria da indicação 64 é do vereador Raimundo Aparecido Bueno. Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Bom Jesus dos Perdões, 5 de maio de 2014. Requerimento número 15/2014. Nós, vereadores abaixo assinados, no uso de nossas atribuições legais, em consonância com o artigo 212 do Regimento Interno, resolução número 006/2006, requeremos que se digne mandar oficiar ao chefe do Executivo para que preste as seguintes informações instruídas com os anexos atinentes à matéria. Primeiro, cópia da ata número 009/2014, pregão 22/2013. Segundo, cópia da ata número 10/2014, pregão 22/2013. Terceiro, cópia da ata número 11/2014, pregão número 22/2013. Ressalto que tais registros deverão ser instruídos
com todos os documentos necessários, inclusive nota fiscal, empenho e cotação de preço. Assim, aguardamos com urgência o atendimento instruído com documentos necessários. Respeitosamente, Salão Nobre Luiz Franco de Camargo, Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 5 de maio de 2014. A autoria do requerimento número 15/2014 é dos nobres vereadores Alexandre Miguel Aparecido da Silva, Valdomiro de Paiva e da nobre vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Requerimento número 16/2014. Bom Jesus dos Perdões, 5 de maio de 2014. Nós, vereadores abaixo assinados, no uso de nossas atribuições legais, em consonância com o artigo 212 do Regimento Interno, resolução número 006/2006, requeremos que se digne mandar oficiar o chefe do Executivo para que preste as seguintes informações. Em diligências na Unidade Mista de Saúde, no último dia 28/4/2014, constatamos diversas irregularidades de funcionamento, a qual solicitamos adotar as providências necessárias para saná-las. Primeiro, as dependências onde funciona a farmácia se encontra inadmissível seu funcionamento. Constamos medicamentos colocados pelo chão, em cima de cadeiras, mesas juntos com papéis e outros equipamentos, sem espaço para que os funcionários possam trabalhar adequadamente. Paredes úmidas e com bolor, goteiras, etc. O que compromete o seu funcionamento dentro das normas legais. Segundo o arquivo morto, bem como o arquivo funcional da unidade mista, se encontra em total descaso pela administração pública, sem condições de trabalho pelos funcionários, amontoados de papéis de suma importância, prontuários jogados pelo chão e misturados com mesas, cadeiras, além de estar armazenado em quartinho onde funcionava o banheiro e outros equipamentos, o que compromete seu funcionamento naquele setor, além de facilitar os extravios de prontuários e outros documentos de pacientes. Tais situações é inadmissível. Para tanto, estamos solicitando a interdição do funcionamento pela vigilância sanitária, oficiando os demais órgãos fiscalizadores da unidade, Ministério do Trabalho, além de representação junto ao Ministério Público da comarca, para as providências cabíveis. Só para lembrar, o Executivo, essa Casa de Leis, aprovou o projeto de lei para término das obras onde funcionará a farmácia e o centro de fisioterapia há mais de 6 meses e até agora não saiu do papel, ou seja, nenhuma providência foi tomada. Assim, aguardamos com urgência o atendimento instruído com documentos, se tiver. Respeitosamente, Salão Nobre Luiz Franco de Camargo, Câmara Municipal de Bom Jesus dos Perdões, 5 de maio de 2014. O requerimento número 16/2014 é de autoria da nobre vereadora Rosilene Camargo Pazinato, vereador Valdomiro de Paiva e vereador Alexandre Miguel Aparecido da Silva. Terminado a leitura do expediente dos senhores vereadores, senhor presidente. Obrigado, irmão vereador Paulo. Solicito novamente ao segundo secretário para que proceda a leitura do expediente de terceiros.
Estamos recebendo aqui um convite à presidência da CIPA, da Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões, Melissa Ferreira Soares e os demais membros, e a técnica em segurança do trabalho, Isabel Cristina dos Santos Barbosa, tem a honra de convidar vossas senhorias para a primeira semana interna de prevenção de acidente do trabalho, a realizar-se de 12 a 16 de maio de 2014, das 8 às 11 horas, no espaço externo da Secretaria de Ação Social, Rua Joaquim Rodrigues dos Santos, 268. Saúde e segurança, nossa meta e esperança. Ofício número 113/2014. São João da Boa Vista, 15 de abril de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, transcrevo na íntegra o requerimento número 180/2014, de autoria do vereador Fernando Betti, aprovado na sessão ordinária realizada no dia 14 desse mês. O requerimento 180/2014 diz o seguinte: considerando que todos sabem que estamos trabalhando na tentativa de disciplinar o transporte escolar e o transporte intermunicipal, considerando que por diversas vezes já apresentamos sugestões com a finalidade de realizar a situação das pessoas que trabalham nesse ramo, no sentido de que os mesmos possam utilizar as rodovias. Já estivemos, inclusive, na Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo. Considerando que as empresas operadoras do Serviço de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros, sob o regime de fretamento, vans e micro-ônibus, enfrentam dificuldades administrativas e operacionais, resultantes da ausência de legislação normativa que da prestação de serviço no âmbito do Estado. Considerando que atualmente a matéria é regulada por decretos e resoluções esparsas do Poder Executivo, pois não existe lei que trate do assunto de maneira abrangente e objetiva. Considerando que as pequenas e micros empresas prestadoras de serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros, sob o regime de fretamento, são os setores mais afetados, por conta da ausência de regulamentação clara no setor. Considerando que a busca pelos melhores índices de desenvolvimento econômico e social passa pelo equacionamento racional de atividades com implicações diretas no conjunto das relações negociais que se consolidam na sociedade, como é o caso da atividade do serviço de transporte coletivo de passageiros, sobre o regime de fretamento. Diante do exposto, requeiro à Casa, depois de ouvido o plenário, que seja oficiado a todas as câmaras municipais do Estado de São Paulo, para que se manifestem junto ao excelentíssimo senhor governador Geraldo Alckmin, no sentido de que o transporte fretado de vans e micro-ônibus seja regularizado no Estado de São Paulo. Agradeço a atenção e providências. Plenário Dr. Durval Nicolau, 7 de abril de 2014. Atenciosamente, Claudinei Damalho, presidente da Câmara Municipal da cidade de São João da Boa Vista. Estamos recebendo aqui um convite da Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Polícia Militar, do 34º Batalhão de Polícia Militar do Interior e 3ª Companhia de Polícia Militar do Interior. Convite. O comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Atibaia tem a honra de convidar Vossa Senhoria e demais vereadores para a solenidade do policial do mês, em que homenageará o soldado PM Marciano,
do efetivo de Bom Jesus dos Perdões, que ocorrerá em 8 de maio do corrente ano, às 16 horas, no Fórum da Cidadania, cito, Avenida 9 de Julho, número 185, Centro Atibaia. Quartel em Atibaia, 28 de abril de 2014. O comandante é o senhor Maurício Vieira Moura Gomes. Estamos recebendo também telegrama do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva Fundo Nacional de Saúde, Brasília, 2 de maio de 2014. Senhor Gestor, informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei número 9.452, de 20 de 3 de 1997, conforme dados. Beneficiário: Fundo Nacional de Saúde de Bom Jesus dos Perdões. Programa: Pagamento de piso fixo de vigilância em saúde. O valor bruto é de R$ 4.048,65. Fundo Nacional de Saúde de Bom Jesus dos Perdões. Programa: Pagamento de programa de assistência farmacêutica básica. O valor bruto é de R$ 3.450,66. Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus dos Perdões. Programa: Pagamento de piso fixo de vigilância em saúde. Valor bruto: R$ 4.048,65. Terminado a leitura do expediente de terceiro, senhor presidente. Obrigado, ao vereador Paulo. Senhores vereadores, coloco o requerimento 15/2014 sobre licitações, cópia de atas, em discussão. Senhor presidente, Não, boa vereadora. noite. Só uma parte em relação a esse requerimento, número 15, e das atas 0,09, ata 010 e 011, que se trata da licitação de medicamentos, tá? Então, é disso uma importância que nós conseguimos mais informação de que maneira estão sendo cotados esses medicamentos. É só. Muito bem. Mais algum vereador? Quer fazer alguma observação? Senhor presidente, só aproveitando as palavras da nova vereadora, também assinei em conjunto esse requerimento, em contatos com o funcionário da saúde, né? A gente tomou conhecimento desses pregões sobre a suposta aquisição de medicamentos, e o objetivo do requerimento é para saber como tramitou, porque há indícios, supostamente falando, de aquisição superfaturada. Então, o objetivo, conversando com quem é da área, com quem entende essa situação, o objetivo nosso é estar a par dessa documentação para realmente saber como foi conduzido. Mas também, por outro lado, há informação que não foi adquirido essa medicação. Então, para sanar essa dúvida, o objetivo aí do requerimento é que nós tenhamos em mão todo esse procedimento aí, indicado no requerimento. Obrigado. Muito bem. Parabéns aos vereadores. Mais alguém? Senhores vereadores, o requerimento 15/2014 está em votação. Vereador Alexandre Miguel. Aprovado. Vereador Diego Mendes. Aprovado. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Vereador Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Vereador Pedro Domingues de Oliveira. Aprovado. Vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. Vereador Vanderlei Bocuse Teixeira. Aprovado. Senhores vereadores, o requerimento 15/2014 foi aprovado por unanimidade de votos. Coloco em discussão
o requerimento número 16/2014, que pede informações sobre a saúde. Está em discussão. Senhor presidente, só uma parte, devido ao requerimento partido desses novos vereadores, realmente estamos pedindo aí ao Executivo que nos apresente, devido à visita que nós fizemos no dia 28, e constatamos aí uma série de irregularidades na situação de que os funcionários estão vivenciando no seu dia a dia de trabalho, e eu acho que é o esclarecimento que da parte do Executivo é de extrema importância. Obrigada. Mais algum vereador? Gostaria de tecer algum comentário? Senhores vereadores, o requerimento número 16/2014, informações sobre estado da saúde, está em votação. Vereador Alexandre Miguel. Aprovado. Vereador Diego Mendes. Aprovado. Vereador Hélio José Viana Gonçalves. Aprovado. Vereador Paulo Sebastião Bueno. Aprovado. Vereador Pedro Domingues de Oliveira. Aprovado. Vereadora Rosângela de Souza Pavani Escudeiro. Aprovado. Vereadora Rosilene Camargo Pazinato. Aprovado. Vereador Raimundo Aparecido Bueno. Aprovado. Vereador Valdomiro de Paiva. Aprovado. E o vereador Vanderlei Bocuso Teixeira. Aprovado. Senhores vereadores, o requerimento 16/2014 foi aprovado por unanimidade de votos. Coloco a tribuna à disposição dos senhores vereadores. Fará uso da palavra o nobre vereador Valdomiro de Paiva. Senhor presidente, nobres colegas, presidente, Fernando, boa noite. O objetivo da vinda desse vereador à tribuna, apesar da pauta estar bastante curta, é para fazer alguns comentários sobre esse projeto de lei 20 de 2014, que é um projeto de suma importância, onde ele dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária de 2015. E é um projeto bastante complexo, precisa atentar a toda a sua ênfase, porque na verdade são diretrizes traçadas para o ano 2015. Mas algumas coisas que me chamou a atenção, que seria importante, presidente, que a gente, junto com a equipe técnica e jurídica, desse nos apoio, para que a gente atentasse alguns detalhes sobre esse procedimento. Eu vejo aqui no artigo 13, no seu parágrafo 4º, onde ele fala que não será objeto de limitação de empenho a movimentação financeira, as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do município, inclusive aquelas destinadas ao pagamento de serviços da dívida e precatórios judiciais. A princípio, me chama a atenção, com relação a essa consideração, e precisamos atentar esse detalhe para que não tenhamos problema no futuro. A outra situação é no parágrafo 7 do mesmo artigo, aonde fala que, na hipótese de ser atingido o limite prudencial, de que trata o artigo 22 da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, a contratação de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade devidamente reconhecido pelo executivo chefe do executivo. Eu fico numa dúvida, e o que me chama a atenção, veja bem, nós temos um problema seríssimo ali com serviços essenciais, que não fala aqui. No caso da ETA, do pessoal que trabalha na ETA, no caso do pessoal que trabalha na saúde, que não ganha hora extras. Vou consultar se não seria o caso de inserir fazendo aqui uma emenda, porque, veja bem, você consignar somente que só poderá ocorrer em calamidade pública, na execução de programas emergenciais de saúde pública, ou em situações de extrema gravidade.
Entendeu? Isso me chama a atenção porque, como eu já falei nessa tribuna, às vezes um funcionário da saúde, motorista, por exemplo, ele vai levar um paciente e por um motivo ou outro, né, trânsito ou questão de agenda do próprio médico, ele ultrapassa a sua carga horária. E aí como é que fica a situação dele? Ele não ganha hora extra. Então, são situações, como eu já falei, caso e acaso, né? São situações que têm que ser revistas pela administração. A outra situação, senhor presidente, é o inciso 5º do artigo 16, onde fala do desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal será feito até o dia 20 de cada mês. Isso está previsto na lei orgânica, sob a forma de lua destra, ou de comum acordo entre os poderes na conformidade com a lei orgânica. E como nós temos um problema aí sendo discutido por causa dessa situação, né, diante de uma suposta composição que foi feita com o Executivo, eu acho que deixar consignado na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015 é temerário dessa composição. Não sei se seria, no aspecto legal, essa situação. A outra situação também é o artigo 22, onde, né, eu chamo a atenção aqui, a proposta orçamentária que o Executivo tem que nos encaminhar tem que ser até dia 30 de setembro, que ele não deixe de encaminhar até esse prazo, porque às vezes encaminha depois e a Câmara não pode, no futuro, entrar em recesso enquanto não aprovar o orçamento. E eu vejo muito devagar a discussão dos aumentos de IPTU, de taxa, porque senão vai chegar no fim do mandato, né, vem aqui no atropelo mandando projeto para reajustar o IPTU sem discutir com a nossa comunidade. Isso é muito temerário, porque a situação não anda boa da prefeitura, a ação financeira, né? Nós sabemos que a situação financeira é precária, e nós sabemos do lado do povo também que as obras ainda continuam paradas, né? Muito pouco se vê. Nós estamos no dia 5 de maio, entendeu? Mais um mês e meio, 2 meses e meio, nós entramos em recesso. E começa aí um mês e pouco a Copa do Mundo. Então, deveria estar discutindo já com essa situação com setores da sociedade. Esse é o meu ponto de vista. Também chamo atenção para o artigo 29, aonde ele está propondo aqui a alteração do plano plurianual correspondente ao quadriênio de 2014-2017, nos programas. Aqui tem um código, né? Uma rúbrica, se não me engano, 999 e 0025, conforme os anexos 2 e 3. Como nós não estamos com anexos, a gente precisa atentar ao que realmente vai mudar o plano plurianual. Como vai ter audiência pública no dia 26, muita coisa pode ser discutida por nós e pela população. Quero também, senhor presidente, esse ofício que veio do Executivo, como o projeto está com esse relator na Comissão de Ocupação do Solo, eu tive que na quinta-feira agora nós vamos começar a discutir, até para não protelar também, né? Ou sou um contra, ou sou um a favor. Mas o que me chama a atenção também é uma reiteração de justificativa, onde o Executivo insiste que esse projeto seja aprovado com o objetivo de atender às construções residenciais multifamiliar vertical, que é os famosos prédios. A extensão desses zoneamentos, ele abrange uma região, não é uma região de primeira, como é lá na região de Chacaneli, aqui na região do Jardim Primavera, aqui próximo à Ilha Dóia, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque será que não vai haver um impacto? Porque eles vão construir prédio até 30 metros, segundo o projeto fala, entendeu? E são situações que a gente tem que tomar cuidado, porque a Chacaneli, por exemplo, ela necessita de todas as melhorias: guia, sarjeta, asfalto, esgoto, né? E
será que o bairro tem condições de oferecer para que possa expandir esse zoneamento e construção de residência multifamiliar vertical? E outra coisa, nós estamos aqui, ele fala que realmente tal adequação se torna necessária, tendo em vista a imediata necessidade do município em intervir na ocupação do solo. Lógico, está lá na Constituição Federal, está na Lei Orgânica, mas fala também que tem que ser anteriormente a aprovação do plano diretor, o que eu não concordo. Eu acho que o plano diretor é para discutir essas situações e não sanar todo esse problema através de lei, senão não precisa, não tem nem matéria para discutir o plano diretor. Então, eu penso que há uma contradição. Esse é o meu ponto de vista. A mesma coisa ele fala que aqui, que é do nosso conhecimento, que o projeto do plano diretor se encontra em andamento. Se encontra, que eu saiba, são as discussões com a sociedade sobre o plano diretor. Ainda sequer tem uma minuta do plano diretor para ser discutido aqui com a sociedade. Então, são essas situações que, a princípio, deixam a gente na dúvida. A mesma coisa quando ele fala que, aprovando essa lei, vai trazer melhoria e desenvolvimento para o setor imobiliário. Nós não estamos preocupados com o setor imobiliário. Nós estamos preocupados com o munícipe, que precisa de água, precisa de esgoto, precisa de asfalto, precisa de energia elétrica, e não com o setor imobiliário. E ele deixa bem claro aqui, aonde fala que a aprovação da lei proporcionará melhoria e desenvolvimento para o setor imobiliário do município. Então são coisas que chamam a atenção da gente, dá a impressão que é uma coisa meio, né, a princípio, arquitetada para beneficiar alguém. Também quero deixar consolidar minhas palavras, para finalizar. Acho que a importância dessa semana interna de prevenção de acidente do trabalho, do dia 12 do dia a 16 de maio, na Secretaria da Ação Social, porque, segundo nós estamos sabendo, a CIPA e a CIPAT de 2014, ela apresenta um relatório de um diagnóstico do município, aonde estão os maiores problemas da saúde, aonde estão os maiores problemas da educação, da ação social, do saneamento básico. Então, eu acho que é importante para que nós tomamos conhecimento, né, pedir o comparecimento aí de todos, porque é importante que, eu sei que problemas nós temos muitos, o que nós não temos é solução. E nós precisamos agilizar com relação às soluções dos problemas. É só, presidente. Obrigado. Muito bem. Ouvido? Mais algum vereador gostaria de fazer uso da tribuna nesta sessão? Senhor presidente, Vereador Paulo, ou não, à vontade. peço permissão para fazer uso da palavra aqui do meu assento, até porque vou ser breve. Bem colocada aqui esses pontos aqui que o novo vereador Valdomiro observou na lei orgânica, ou melhor, na lei de diretrizes orçamentárias. E só acrescentar o que o novo vereador falou, aqui no artigo, no parágrafo 5º, do artigo 29, que diz o seguinte: o desembolso dos recursos financeiros consignados à Câmara Municipal deverá ser feito até o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimo ou de comum acordo entre os poderes, na conformidade com a lei orgânica. Então, nós tivemos agora, antes do início da sessão, tratando desse assunto. Isso já está regulamentado pela Constituição Federal. O artigo 29 da Constituição Federal está claro lá, certo? Que o Executivo deverá enviar de forma de duodécimo até o dia 20 de cada mês para a Câmara Municipal o valor correspondido do orçamento aprovado, que significa
Significa que é o orçamento dividido por 12, certo? O executivo não pode passar nem a maior e nem a menor. Isso, a própria Constituição define isso, certo? Então, é um assunto bastante complexo aqui, que nós temos que solucionar nesses próximos dias, que nós, aqui na reunião, nós já debatemos esse assunto. Então, isso é uma coisa que temos que solucionar. Acredito que será feita uma emenda nesse parágrafo 5º do artigo 16 da Lei de Diretriz Orçamentária. E para encerrar, senhor presidente, eu até já andei comentando com os novos vereadores, também passei para o nosso jurídico uma publicação que saiu do Tribunal de Justiça. Se não bastasse a dificuldade financeira que o município passa, certo? A escassez de recurso, enfim, todo o orçamento do município, toda a receita já é tudo comprometida, certo? Até se gasta mais do que arrecada, e em alguns setores se gasta valores absurdos, principalmente no lixo. Mais para frente eu vou trazer dados aqui para os senhores, vocês nem imaginam o quanto se gasta com lixo aqui em Berlândia. E essa publicação determina que o município faça um depósito de R$1.142.000 da execução de um precatório. Esse precatório é de festa de peão, gente. Tá certo? Você vê como que o nosso dinheiro é gasto. Certo? Agora, olha que situação que fica o prefeito agora. Depositar esse dinheiro de que forma? Da onde que ele vai tirar esse dinheiro para cumprir esse compromisso? Então, são situações que hoje a administração pública, ela põe o prefeito na parede, tá certo? Ela põe o prefeito na parede, o prefeito fica numa situação, sabe? Não adianta vir dizer, mas isso é coisa que o meu antecessor que fez, o prefeito que passou por aqui que fez, não adianta, tá certo? O que precisa ter, gente, é consciência de quem quer ser candidato a prefeito. Precisa ter essa consciência que a administração pública é muito complexa demais. É muito difícil, entendeu? Não adianta o cara quer ser candidato a prefeito, né, achar que ele é popular, que não sei o quê, sobe no palanque e faz promessa e coisa e tal, porque eu vou lá, eu vou consertar, eu vou fazer isso, não faz coisa nenhuma. Não faz coisa nenhuma. Certo? Então, olha, sinceramente eu tenho pena, sabe, tenho dó de quem pensa em ser prefeito. Principalmente, eu acredito que isso acontece com muitos municípios, certo? São poucos municípios que estão lá com a sua situação financeira, econômica bem, sabe? Agora, a pessoa despreparada, que não sabe o que é uma administração pública, querer ser prefeito de uma cidade, é muita loucura, tá certo? Porque é muito difícil, gente. Então, quem quer ser candidato, nada contra as pessoas que queiram ser candidato, mas se preparem, tenham um mínimo de conhecimento de como que funciona a administração pública, porque senão ele tem uma decepção, na hora que ele entra no cargo, ele tem uma decepção, daí não tem jeito mais, ele tem que aguentar, puxa. Tá certo? Então é muito complicado isso, tá certo? Então é essa observação que eu gostaria de fazer, sabe? Às vezes a pessoa quer ser prefeito de uma cidade assim por vaidade, sabe? O cargo que eu sou prefeito, não sei o que, coisa e tal. A hora que ele deixa de ser prefeito, ele não imagina, sabe? A quantidade de processos que ele vai responder. Tá certo? Então é uma observação, sabe, que os futuros candidatos aí se preparem, certo? Se preparem, porque não é nada fácil.
Quero ver como é que o prefeito nosso vai sair dessa agora. Era o que eu gostaria de dizer, senhor presidente. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da tribuna? Quero fazer uma breve explanação aqui sobre o requerimento que foi lido, vindo da Câmara de São João da Boa Vista. É o seguinte: muitas cidades, né, como a nossa, tem uma linha de ônibus que é determinada pela Artesp, é o órgão estadual que regulamenta, né, aonde o ônibus tem que fazer o percurso de uma cidade a outra pelo menor caminho, pelo menor custo, né? Só que nesse período também tem os pirueiros, né, que são conhecidos, as vans, os mototáxis, os que fazem serviço paralelo, e que eles usam a rodovia, né, usam os terras São José, temos aqui, temos a FAAT, a USF, né, infinitas universidades e faculdades, colégios e tal, e a Artesp vem punindo, né, essas conduções que praticam esse serviço. Então, com o intuito de regulamentar essa situação, é que as câmaras, né, de todo o estado de São Paulo está fazendo uma mobilização para que o governo do estado regulamente, então, esse serviço. Eles passam a pagar uma tarifa, né, de imposto, pode ser até aplicada pela Artesp, mas regulamenta. Temos aqui um exemplo típico que é os moradores do Parque Hortência, né? Dezenas de moradores do Parque Hortência usam o comércio de Atibaia para fazer as suas compras, né? Ele desce, né, na volta, né, ali embaixo, na marginal, e tem que subir com as suas sacolas até lá em cima. A gente já pediu essa casa, a prefeitura já foi conversar com a aviação Atibaia, e eles batem na tecla que é o menor caminho pelo menor custo, né? Em conversa com o vereador Raimundo, hoje na Câmara, que é da área, tem um grande conhecimento de transporte público, coletivo, ele nos auxiliou e pediu para que a gente faça uma reunião de novo com a aviação Atibaia, né, para que eles não se sintam, né, pegos de surpresa com esse requerimento. Então a gente, antes de votar o requerimento, a gente vai chamar o Walter, que é o responsável pela empresa aqui na Câmara, explicar essa situação, né, dar até um prazo para ele, ver se ele tem uma saída, da gente consiga fazer o ônibus subir lá no Parque Hortência, né? Eles alegavam na época que era o ar-condicionado que não podia circular em terra. Tem lá um bloquete não de boa qualidade, mas dá para ele fazer, né? Ali pela Rua Paraguai, Rua da Pousada. Então, né, naquele pedaço ali não tem passageiro nenhum na marginal. Todos ali são moradores ou do Santa Maria, né, o Caicã, ou do Parque Hortência. E ele só vai ter passageiro de novo aqui embaixo, nas margens de Souza Bueno, aqui na Avenida Santos Dumont. Então a gente vai estar analisando isso daqui, um interessante requerimento, um bom debate, né, que vai beneficiar a população que usa o transporte coletivo municipal. E também uma nova oportunidade de negócio regulamentada para aqueles que são da área de transporte coletivo, né? Também o professor Geraldo, maestro da nossa banda, me mandou uma mensagem para passar aos senhores que a banda vai se apresentar aqui na cidade de Tararé. Todos nós sabemos, né, que é o dia 17 de maio, às 15 horas. Só que ele pediu para os vereadores que quiserem acompanhar, que passe na saúde e se imunize sobre a febre amarela. As crianças já foram imunizadas, algumas, e outras estarão sendo amanhã, dia 6 de maio, às 10 horas. Então ele também já falou lá que os vereadores, que alguns que vão acompanhar, vão poder estar indo também. Se não puderem amanhã, depois da manhã, né, durante essa semana, que já estão inclusos para serem vacinados e imunizados contra a febre amarela, né? Acho que uma excelente apresentação será da nossa banda, né? Está cotada, né, a ser uma das campeãs, né, lá desse concurso estadual de bandas, onde a Câmara Municipal irá prestigiar, acredito que o prefeito também, mais membros do Executivo, né, e deixo à disposição os vereadores, a condução da Câmara, para quem quiser estar presente. Como mudou o horário agora às 15 horas, acredito que sair aqui de manhã cedo, né, para que nós irmos e prestigiar a banda, levar o nosso apoio,
né, o nosso aplauso, e com certeza eles ficarão muito lisonjeados. Sobre a audiência pública, 25 de maio também é a primeira audiência pública, estão todos convidados. A gente vai estar publicando aí na imprensa e também através de faixas, no Facebook. 26 de maio. 26 de maio, 26/5. É a última segunda-feira do mês de maio. Né? Dizer também da lei de diretriz orçamentária, né, que é interessante e importante, né, a gente observar o planejamento da educação, né, porque todo ano, final de ano, aquele sufoco, né? O pessoal de compras, que a educação não sobra dinheiro e tem que gastar o dinheiro, aí é mal gasto o dinheiro e compra coisa que não precisa, e aí, né? Então agora é a hora da gente realmente ver lá o planejamento, se está planejado, já cobrar obras, né, que atenda e outras secretarias que dependem da educação, para que no final do ano não aconteça como aconteceu outros anos. O planejamento se torne eficaz. Também quero desejar às duas vereadoras, Rosângela e Rosilene, pelo Dia das Mães. Né? Domingo agora nós estaremos comemorando o nosso Dia das Mães. E é muito bom estar na presença de nossas mães, mais um ano junto a elas. Dizer àqueles que não têm a sua mãe, mas façam uma oração, acendam uma vela, releve o seu pensamento positivo, que a homenagem será a mesma como se tivesse vida. Né? Então, ninguém mais fazendo uso da palavra e não havendo mais nada a se tratar, declarar encerrada a 14ª sessão ordinária de 2014. Boa noite a todos.